Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Emanuel Silva, ele que é ortopedista e presidente da Fundação Esperança. Boa noite, doutor. Boa noite. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado, boa noite a todos também. Doutor, o senhor é um paulistano que virou santareno. Eu sou um santareno que foi paulistano uma vez. Eu moro em Santarém desde 1982, então 32 anos. Então eu estou aqui há muitos anos com muito prazer. Já tenho o título de cidadão santareno, então eu sou santareno com muito orgulho. O que ele trouxe para Santarém, doutor? Eu era médico em São Paulo, tinha terminado a residência e não estava satisfeito com o ritmo de trabalho de São Paulo. Você trabalha muito e não tem nem tempo para a família, nem tempo para lazer, é muito diferente da nossa realidade aqui. Eu tenho um irmão que é advogado do Banco do Brasil, e ele na época trabalhava como advogado aqui em Santarém. E através dele, do convite dele, nós tomamos a decisão de virmos morar aqui, e estou até hoje. Ele já voltou, logo em seguida foi transferido para Brasília, depois para São Paulo, e ele continuou morando em São Paulo, mas eu não tive nenhum estímulo para voltar, preferi continuar em Santarém, e estou até hoje. O que mais lhe agrada aqui na nossa cidade? O tempo que você tem para trabalhar é bem fácil de você conciliar com o tempo que você precisa para lazer e o tempo que você precisa para estudar. Eu aqui em Santarém eu já tive a oportunidade de melhorar a minha qualidade, a minha qualificação profissional muito mesmo. Talvez os cursos que eu fiz, as viagens que eu fiz para os Estados Unidos, congressos que eu fui na Europa, eu creio que se eu não estivesse morando em Santarém e estivesse sim em São Paulo, eu não teria conseguido fazer tudo o que eu fiz aqui no meu campo de aprendizado. Lazer nem se fala. Você em Santarém você tem opções de lazer rápidas e baratas, bem diferente de São Paulo. São Paulo é uma cidade que você tem opções para tudo na vida, mas você precisa ter muito dinheiro para poder usufruir dessas opções, dessas locais por exemplo, você tem muito teatro, você tem muito cinema, você tem estádios de futebol, você tem clubes, mas a cidade não lhe permite você usufruir isso, como a Santarém permite ao cidadão santareno de usufruir suas praias, seus igarapés, as cidades em volta de Santarém. É muito mais fácil você ter acesso a isso com muito menos dinheiro, que também isso é importante, né? Aqui eu encontrei tudo isso, encontrei tempo para trabalhar. Eu trabalho exatamente como eu trabalhava em São Paulo, ou como eu estagiei nos Estados Unidos. A sala médica, o consultório médico é igual em todo lugar. É uma sala com uma mesa, um negatoscópio, e você ali. Claro, hoje em Santarém nós temos o hospital regional que nos dá suporte de alta complexidade, exatamente igual ao que nós tínhamos em São Paulo, e com muito pouca diferença em tecnologia de grandes hospitais nos Estados Unidos. Isso eu posso lhe falar com segurança, porque nós temos intercâmbios com médicos americanos. Até recentemente, há um mês atrás, nós tivemos 2 ortopedistas nos visitando aqui em Santarém, e eles ficam assim bastante felizes de ver a estrutura que nós temos aqui para trabalhar. E a culinária? O que mais lhe agradou aqui da nossa região? Olha, se você rodar muito, você vê que não tem grande diferença na alimentação. Tem o peixe, que é imbatível, né? O peixe de Santarém é muito mais saboroso que o peixe de Belém. O peixe de São Paulo, então, é peixe de mar. A cidade não come quase peixes de rio. Então, quem chega em Santarém, qualquer um que chegue, talvez o santareno não perceba isso, mas qualquer pessoa de outra região, quando chega em Santarém, elogia o peixe daqui. Qualquer um. O tucunaré daqui é mais saboroso, o tambaqui é mais saboroso, o pirarucu é mais saboroso. O peixe existe em outros lugares, mas o sabor é diferente. Então isso é marcante. Então quem vem de outra região já se delicia aqui. Come peixe. Depois que ele está bem saciado,
Aí ele vai para o seu churrasco, ele vai para o seu macarrão, é diferente. E a ortopedia, como é que está em Santarém? Está evoluindo? O senhor praticamente começou com... Era só o senhor e o Dr. Osíris, né? No início. Isso. Hoje está um pouco mais amplo. Sim. Com especialidade mesmo, era só eu e o Osíris. Tem o Dr. Orlando, que pela experiência, pela prática, pelos anos de vida, também militou e milita até hoje na nossa área. A ortopedia ela cuida especificamente dos ossos, né? Das patologias do sistema músculo-esquelético. Né? Então você tem dentro da ortopedia a traumatologia, que a ortopedia trata das deformidades congênitas, das malformações, das reconstruções articulares de prótese de quadril, prótese de joelho, das reconstruções de ligamentos, de articulações. A traumatologia, o próprio nome já diz, trata das patologias desencadeadas pelos traumas, né? Então ela é bem abrangente, bem abrangente. Tem colegas da especialidade que se dedicam mais à área da traumatologia e outros mais à área da ortopedia pura em si. E uma mistura das duas. Quando nós chegamos, Santarém era muito diferente do que é hoje. Santarém era muito mais carente de profissionais. Nós tínhamos o Hospital do CESP, tínhamos a maternidade Sagrada Família, que estava naquela época começando, tinha a Casa de Saúde de São Sebastião, do Dr. Pena. Que já não tem mais agora. Que já não tem mais. O Imaculada funcionava também com muita limitação. E nós não tínhamos instrumentais como nós temos hoje à nossa disposição. Cada ortopedista tinha que trazer o seu equipamento. Então eu tinha que trazer a minha placa, o parafuso, o martelo, a serra, que são instrumentos específicos da ortopedia, cada profissional tinha que ter o seu. Hoje isso ficou para o passado. Hoje os hospitais, as empresas fornecem todo o material com muita facilidade, com muita... Né, assim, supre bem a necessidade da especialidade. Os hospitais hoje você entra no hospital regional, você tem intensificador de imagem, raio-x, a tomografia, ressonância, coisa que nós não tínhamos naquela época. E você tinha que enfrentar da mesma forma as doenças, as fraturas. Hoje está bem mais fácil. Além disso, hoje nós temos mais profissionais. Hoje nós temos, além de termos mais profissionais, nós temos profissionais bem capacitados, profissionais treinados no sul do país, e isso nos deu a possibilidade de iniciarmos a residência médica em ortopedia, né? A qualificação desses profissionais, o tempo de experiência fez com que o MEC reconhecesse isto e permitisse que nós abríssemos uma residência em ortopedia e traumatologia no Hospital Regional, em parceria com o Hospital Municipal. Muito bom. E nós já estamos hoje nós temos já o R3, né? No final do ano ele vai prestar prova de título, e já estamos com R2, R1, isso vai ser muito bom para a nossa região, porque o próprio Ministério da Saúde, ele tem levantamento de estudos que comprovam que o que fixa um médico na região mesmo é ele ter a especialidade, ele ter feito a residência médica, ter o título de especialista. Ele se fixa com muito mais facilidade do que apenas ter se formado na região. Então, e o caso aproveitando esse seu raciocínio, do programa do governo Mais Médico, que trouxe os cubanos para o Brasil, isso é uma coisa saudável ou não? Está um debate pela classe médica, né? Há uma grande quantidade de médicos que condenam, inclusive, esse... A forma como foi implantada pode ter sido realmente, assim, não a melhor possível, até porque ela foi feita muito célere, muito rápida, mas foi um pedido de todos os prefeitos do Brasil todo. O governo só tomou essa atitude pela pressão dos governos, dos municípios que estão sem médicos nos seus postos de saúde. Prefeitos de todos os partidos, não foi o PT ou um coligado seu que
exigiu para o programa. Quem exigiu o programa foram os prefeitos, porque são eles que estão na ponta. Carentes, né? De municípios do Brasil todo. Não é município apenas do Sul, ou da Amazônia, ou do Nordeste. O Brasil todo. Eu participei de um encontro de prefeitos no Espírito Santo, quando eu era secretário de saúde. Eram 35 prefeitos. Eles só falavam que precisavam de médicos. A demanda deles, a prioridade deles eram médicos para os seus municípios. E não isso em todo lugar. A forma como foi colocada, de que precisava urgente, o programa Mais Médico, ele não é fechado para o médico brasileiro. Ele foi oferecido primeiramente para os médicos brasileiros. Só que você sabe que nós temos uma população muito maior do que a quantidade de médicos que se disponibilizam a ir para o interior. Porque essa é uma outra questão. Ninguém quer morar em Jacareacanga, né? Ninguém quer morar fora. Nada contra Jacareacanga, que é uma cidade bonita. Mas assim, não tem o mesmo Santarém, Santarém também tem falta de profissionais médicos na atenção básica. O programa Mais Médico foi criado apenas para atender as unidades de saúde da família, nas atenções no posto de saúde. Mais médico não entra em hospital, né, esse profissional. Agora, como ele foi criado rápido, não houve realmente interesse ou uma outra forma de trazer o médico brasileiro para dentro desse programa. Não posso nem explicar exatamente por que razão. Aí que se abriu para médicos estrangeiros. E a maneira como foi contratados os médicos de Cuba também não foi assim satisfatória do ponto de vista dos médicos do Brasil. O Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais, realmente eles têm muitas questões criticando essa maneira de trazer cubanos. Até a forma como o cubano é pago. Né? Você não paga o salário para o cubano, você paga para a OEA, que repassa para o governo cubano. É a organização americana que fez o contrato, intermediou esse contrato. Então, isso eu acho errado. Eu sou totalmente contra isso. Quem trabalha, é ele que tem que receber, não é um segundo intermediário. Estamos entrevistando o médico ortopedista, Dr. Emanuel Silva, ele que também é presidente da Fundação Esperança. Nós agora conversamos sobre a medicina, um pouco sobre a história do doutor, e daqui a pouco nós vamos ficar sabendo muito mais sobre a Fundação Esperança. Não sai daí, daqui a pouco a gente retorna.